Sabe como é o erro de quem tenta criar uma rotina? Achar que ela precisa ser perfeita. Quantas vezes você desistiu de uma rotina só porque não conseguiu seguir ela 100%? Pois é, eu também já fiz isso. E foi aí que eu percebi. Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu me chamo Anderson e aqui no canal eu mostro através da minha história como a rotina, a disciplina e o foco podem transformar a vida de uma pessoa comum. Durante muito tempo, eu tentei seguir a rotina perfeita. Acordar cedo, treinar, estudar, tudo cronometrado. Mas sabe o que acontecia? Baixava um dia fora do padrão para jogar tudo pro alto. Porque o que é que eu pensava? Que a rotina ela só funcionaria se eu seguisse ela 100%. O problema é que essa mentalidade me impedia de construir constância, algo que é muito importante quando nós decidimos seguir uma rotina. Foi só quando eu entendi que uma rotina ela não precisa ser perfeita, ela precisa ser sustentável, ou seja, se adaptar à nossa realidade, que as coisas começaram a mudar. Quando eu tentei começar a implementar a rotina nos meus dias, eu cometi um erro. Que erro foi esse? Tentar copiar os influenciadores, pessoas às quais eu me inspiro. E aí, não dá. A verdade é que não dá, porque a rotina de uma pessoa que já atingiu sucesso, de um influenciador, ela é totalmente diferente da nossa. Então, o cara lá que você se inspira, prega que acordar às 5 horas da manhã para treinar é muito importante. Mas como que a gente vai conseguir fazer isso se 5 horas da manhã a gente está acordando para ir trabalhar? Então, a conta não fecha. Mas o que é que acontece? Você tem que pegar o que ele prega de importante e você acha valioso para você e adaptar a sua realidade. Então, se ele prega que treinar é importante e você considera que isso realmente é importante, você vai implementar os treinos na sua rotina. Por mais que você não consiga treinar durante uma hora e meia como um influenciador, por mais que você não consiga treinar durante uma hora e meia como um influenciador que você acompanha faz, tenta implementar ali um treino de 10, 15 minutos, mas você já vai estar treinando. Se você não consegue realizar o treino 5 horas da manhã, vê um horário durante o teu dia que você possa fazer isso. Sei lá, um influenciador que você segue prega que aprender algo novo todos os dias é importante. Mas o cara lá lê 1 hora por dia. Mas você não vai conseguir ler 1 hora por dia. Por quê? Você não tem tempo, você não tem o hábito de leitura. E aí você já tentar começar a copiar, fazer igual o influenciador que você segue está fazendo, tentar ler 1 hora por dia, você não vai conseguir e você vai se frustrar. Então é melhor o quê? Começar pequeno. Pega, quer adicionar o hábito de leitura ao seu dia? Começa lendo 5, 10 páginas por dia. Faz como eu. Quando eu comecei a ler lá o livro do Joel J. Não é um Milagre, que eu comento aqui no meu primeiro vídeo do canal, acho que o card vai estar por aqui por cima, eu vi a necessidade de implementar o hábito de leitura. Comecei a ler o livro dele e eu não tinha esse hábito. Então eu lia 5, 10 páginas no máximo por dia. Mas com o passar do tempo, vai surgindo a curiosidade, vai surgindo a fome de querer mais, saber mais sobre o livro, de aprender o que ele tem para nos entregar. E aí, naturalmente, você vai ler mais páginas por dia. Não é o que você precisa determinar. Vou ler, cada dia vou ler mais 5 páginas, mais 5 páginas. Não precisa. Naturalmente você vai ler mais. Outra coisa que eu fiz assim que comecei a ler o livro foi determinar um horário para dormir e um horário para acordar. Por quê? Como eu falei aqui, eu conto minha história. E aí no vídeo anterior, no meu primeiro vídeo, eu mostro como era a minha rotina. Uma rotina de procrastinação, onde eu ia dormir 2, 3 horas da manhã jogando videogame. No outro dia acordava 10, 11 horas da manhã. Eu estava morto. Eu não tinha energia para fazer nada. Eu pensava em implementar uma rotina porque eu sabia que eu precisava mudar, mas a minha mente ela não conseguia porque estava cansado. Imagine você dormir 2, 3 horas da manhã todos os dias, no outro dia acordar lá por volta de 11 horas e voltar a fazer tudo de novo. Não tem como. E aí quando eu comecei a implementar esse primeiro hábito de determinar um horário para dormir, que foi às 10 horas, e acordar às 7 horas da manhã todos os dias, as coisas começaram a mudar. Mas foi difícil, porque eu ia deitar 10 horas, mas não era deitar e dormir, porque meu corpo não estava habituado a dormir às 10 horas. Então ficava virando de um lado para o outro na cama até eu pegar no sono.
E aí de madrugada ainda assim, ainda acordava algumas vezes e tentava dormir novamente. E assim o tempo foi passando e eu fui me acostumando. Então a importância de você implementar um hábito de cada vez na sua rotina. Não tente implementar 5 hábitos de uma vez. Comece aos poucos. Implemente o hábito de treinar, implemente o hábito de ler, implemente o hábito de dormir no horário X e acordar no horário Y. E aos poucos você vai adicionando mais hábitos. E essa questão do horário, né, ela está diretamente ligada a outro erro que eu cometia, que é a questão do descanso. Se você vai dormir tarde e acordar tarde ou cedo, que é pior ainda, você não descansa. Então você não vai ter disposição para iniciar uma nova rotina. Você vai estar cansado, fadigado. E se você tentar iniciar mesmo assim, se forçar, você vai se frustrar porque você não vai conseguir seguir. E aí você vai pensar, pô, isso aqui não é pra mim, rotina não é pra mim, vou fazer o que dá, vou viver um dia de cada vez, vou seguir como Deus quer. Como Deus quer não, né? Igual minha avó fala, vou seguir o caminho aqui, qualquer caminho dá na vez, não sei pra onde eu vou. Outra coisa que eu quero falar com vocês aqui é a respeito de constância e da sua importância na criação de uma rotina. Primeiro eu quero deixar para vocês aqui o conceito da palavra constância. Constância é a capacidade de manter um esforço contínuo e firme em direção ao objetivo, mesmo diante de obstáculos e desafios. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A gente sabe que cada dia é único, ou seja, cada dia é diferente do outro. Então, por mais que nós planejamos as ações que nós vamos fazer naquele dia, algo pode sair como fora do planejado. E cabe a nós, para mantermos nossa constância, mediante a nossa rotina, sermos flexíveis mediante essas situações adversas. E aí aqui eu vou deixar um exemplo. Imagine que você determinou, de acordo com a sua rotina, que você vai fazer um treino de 1 hora por dia após você chegar do trabalho. Mas esse dia que, sei lá, um dia qualquer aí, aconteceu uma situação adversa, estava muito trânsito e você chegou mais tarde em casa. E aí você tem duas opções. Primeira opção, treinar o que dá. E a segunda opção, que é não treinar. Se você escolhe a segunda opção, que é não treinar, um dia só, tá tudo bem. Você errou e ok. O ideal é que no dia seguinte você volte a executar o seu treino. Eu vou trazer um trecho do livro Hábitos Atômicos, que é o livro que eu estou lendo atualmente, que fala o seguinte: o primeiro erro nunca é o que vai jogar tudo por água abaixo, mas sim a sequência de erros que a gente comete. Então, se você decide não treinar naquele dia que você chegou mais tarde em casa, como eu disse, tá tudo bem. O problema é que no dia seguinte você muito provavelmente não vai querer treinar porque você vai estabelecer uma mente de perdedor. Você vai dizer, não vou treinar hoje não também porque ontem eu já não treinei. E aí é onde entra um comparativo que eu vou fazer entre a mentalidade de um vencedor e a mentalidade de um perdedor. O perdedor vai agir dessa forma, como eu falei para vocês. Não vai querer treinar porque no dia anterior já não treinou e assim ele vai levando e vai seguir uma sequência de erros. Já como é que funciona a mentalidade de um vencedor? Ele vai chegar mais tarde em casa e ele vai pensar, poxa, eu não vou conseguir executar 1 hora do treino que eu determinei, mas eu vou treinar nem que seja 10, 15 minutos, mas eu vou fazer, porque ele vai manter a constância. Mantendo a constância, ele mantém o seu progresso. E falando em progresso, o progresso ele funciona como juros compostos. Então você faz um pouco a cada dia e ele vai se acumulando. Diferente do perdedor, que ele vai errar uma vez, vai seguir essa sequência de erros e ele vai perder todo o seu progresso e vai voltar a estaca zero. E não é isso que nós queremos. Se esse vídeo fez sentido para você, dá aquela moral, deixa o like aí no vídeo e comenta aqui embaixo. Qual parte da sua rotina você precisa ajustar? Por onde você vai começar? Qual hábito você vai implementar primeiro? O hábito de definir um horário para dormir, um horário para acordar, vai ser o hábito de treinar, o hábito de aprendizado para iniciar uma leitura, não sei. Deixa aí nos comentários para a gente interagir. E claro, se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal para acompanhar a minha jornada e quem sabe se inspirar na sua também. O progresso não vem da perfeição, vem da constância. E é isso que eu estou buscando aqui. Que eu espero que você busque e consiga também. Valeu e até o próximo vídeo.